né? Domingo, 8 e pouco da noite, o meu corpo inteirinho pipocava. Eu tinha urticária do tórax aos joelhos. Uau. O mais incrível é que no dia seguinte, na segunda-feira, não tinha nada. Procurei vários dermatos e um deles, eu acho que foi quando caiu a minha ficha, que ele falou assim, tem um remédio infalível para você, que é você comprar uma casa na praia, um iate, pedir conta do que você está fazendo, que eu nem sei o que é, e investir o seu tempo lá com você. E ali me caiu a ficha que tinha coisas erradas que eu estava fazendo. Eu comecei, talvez na minha cabeça hoje, eu comecei a querer olhar para o tema. Tá. Mas eu resisti. Porque tinha uma demanda ainda muito alta sobre profissional, sobre realização, sobre conquistas. Então acho que eu me machuquei bastante ainda. Então hoje eu voltaria a falar comigo lá atrás que assim os desvios que aparecem no nosso caminho são extremamente sedutores. Sedutores para conquistar no curto prazo. Mas esses mesmos caminhos, eles não... Você só descobre a conta, né? Talvez até alguns prejuízos, depois que você, de certa forma, conquista essas questões de curto prazo. Não vai querer resolver as questões para daqui a pouco. Seja muito bem-vindo para mais um bate-papo, estudo de caso de pessoas que eu admiro, alunos meus que tiveram resultados extraordinários, que vêm aqui compartilhar a sua jornada, as suas percepções, para que talvez possa colaborar com a sua jornada também. Hoje temos aqui Ivan Alessandro, dos Anjos. E aí, Ivan, tudo certo? Tô ótimo. Que bom. Ivan, se apresenta, quem é você? Quem é o Ivan? Mocinho de Caçapava, aqui na cidade do lado. Oriundo aí de uma família com 5 irmãos. Sou o número 4 dos 5. Meu pai militar, minha mãe é advogada. Minha mãe já não está mais aqui conosco em vida, né? Mas no coração sempre. Eu sou um menino que cresceu com bastante foco, assim, com bastante pragmatismo nas coisas. Sempre gostei de esporte, sempre gostei de estar em meios sociais, então as minhas interações envolviam estar com os meus amigos. Apesar de ser muito tímido, né? Quando criança, quando adolescente. E tive sempre um foco em querer conquistar algo que me pudesse colocar em posições de desafio nas minhas interações pessoais, nas minhas interações com a família, e pudesse alavancar o que eu entendo ter como algumas habilidades. É óbvio que, num primeiro momento, eu não sabia o que eu era, né? Nem para que caminho eu seguiria. Mas um cara bastante focado, pragmático. Eu tenho uma obsessão por perfeccionismo, que é bom e ruim ao mesmo tempo. E gosto muito de estar com gente. Isso é um aprendizado que vem ocorrendo ao longo da minha jornada. Então, assim, sou uma pessoa, um ser humano talvez aí em desenvolvimento constante. Como todos, né? Como todos nós. Ciente de que a gente cai de vez em quando, mas também tenho a certeza de que tem que seguir em frente. Às vezes dá umas dores assim que são quase que insuportáveis, né, no primeiro momento. Mas eu sou um cara que acredita no bem do mundo, apesar de a gente estar vivendo um mundo um tanto quanto hostil. Você é um otimista. Eu sou um otimista, acredito na nossa raça e sei quão difícil é fazer mudança nesse universo que a gente vem vivendo. Além de tudo, você é casado, pai de 2 filhas.
Na verdade, assim, acho que é muito mais do que ser casado e pai de duas, né? Eu acho que eu tenho tido uma oportunidade de viver com 3 lindas mulheres em casa. A Priscila, que é a minha companheira, as minhas 2 joias, né? A Sofia, que hoje tem 14, e a Malu, que tem 9. Então, assim, Uma oportunidade e desafio ao mesmo tempo, né? eu tenho variáveis adicionais na minha equação da vida para poder, para poder me desenvolver. É isso aí. Na verdade, quase sempre eu tenho uma inequação em mãos, né? É. Então, eu tenho que ficar descobrindo talvez alternativas. Atualmente você trabalha? Hoje sou do mundo corporativo, trabalho na Embraer. Já faz 25 anos, inclusive, que estou na Embraer. Uau! Acho que de 32 anos no mundo corporativo, então eu sou CLT puro desde a minha essência, né? Tenho formação em engenharia mecânica, não pratico engenharia mecânica desde o dia que eu me formei, porque eu sempre fui para o lado mais comercial, né? Das áreas que eu habitei. E hoje estou como responsável por entregar aviões na Embraer. Então, assim, é um trabalho bastante enriquecedor em termos de contato com pessoas para dentro da fábrica e para fora da fábrica, né? Então, os clientes são as minhas principais conexões. Legal. Olha só, Ivan, você colocou na sua introdução que você é uma pessoa perfeccionista, você é uma pessoa extremamente focada, determinada, e aí eu posso inferir que você também é uma pessoa bem mental, bem situada no mundo, né? O quanto que isso te serviu e o quanto que isso te desgastou ao longo da sua vida? Bom, no servir me trouxe até aqui aonde eu estou, né? Em termos de conquistas profissionais, muita coisa. Consequentemente, as materiais vêm junto, né? Do ponto de vista prático, né? De construção de família, de construção de vida É propriamente justo dita. dizer que você se sente uma pessoa muito bem-sucedida com as suas conquistas práticas e materiais, certo? Absolutamente sim, sim. Eu me sinto muito confortável com a minha história profissional dentro do que foi me permitido encarar, né? É claro que tive que fazer algumas sessões e ainda tenho, né? Por vezes que fazer alguns movimentos que o mundo corporativo ele coloca como oportunidade. Num primeiro momento, quando jovem, com a energia muito alta, a velocidade sempre aumenta. Então, pouco tive de cuidado para comigo, como pessoa, como humano, como um ser vivendo uma jornada aqui terrena. O que eu quero dizer com isso? Tive muito desgaste. Hoje eu consigo falar que tive muito desgaste emocional, tive alguns prejuízos de ordem prática física, ganho de peso. Como que você percebe isso praticamente? Você fala, tive muito desgaste, prejuízos. Praticamente, o que isso quer dizer? Não, para mim, assim, o grande gatilho ocorreu por volta ali de 2011, 12, em que eu tinha a síndrome do Fantástico, né? Domingo, 8 e pouco da noite, o meu corpo inteirinho pipocava. Eu tinha urticária do tórax aos joelhos. Uau. Então, assim, isso foi por algum tempo. E o mais incrível é que no dia seguinte, na segunda-feira, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Eu tomava banho de creme para dormir e aquilo me intrigou. Falei, tem alguma coisa que está desregulada, com certeza. E aí Então, você foi procurar médico, dermatologista, eles falaram o que para você? eu fui no convencional, né? Médico, dermatologista, procurei vários dermatos e um deles, eu acho que foi quando caiu a minha ficha, que ele falou assim, tem um remédio infalível para você, que é você comprar uma casa na praia, um iate, pedir conta do que você está fazendo, que eu nem sei o que é, e investir o seu tempo lá com você. Óbvio que foi em tom de brincadeira, mas uma brincadeira séria, né? E ali me caiu a ficha que tinha coisas erradas que eu estava fazendo.
E eu precisava... E aí falei, preciso fazer alguma coisa diferente. Ou seja, veio a conta, né? O preço Chegou. pelo que você estava fazendo. Então, por um lado, você estava tendo muito sucesso, crescendo profissionalmente, ganhando dinheiro, estava tudo equacionado ali, estava feliz, contente. Mas tinha algo que você não percebia, não sabia o que era, que literalmente explodiu no seu corpo, que fez você parar e refletir que talvez tivesse algo a ser ajustado ali. E aí, o que você fez com essa informação? Eu comecei, talvez na minha cabeça hoje, eu comecei a querer olhar para o tema. Tá. Mas eu resisti. Porque tinha uma demanda ainda muito alta sobre profissional, sobre realização, sobre conquistas. Então, acho que eu me machuquei bastante ainda, não foi um Ou seja, movimento... você teve a noção de que precisava olhar para isso, mas você estava em outro momento. Você falou, não, eu vou aguentar, full power ahead, né? Vamos para cima, Eu dou tem conta, meta para bater, vamos embora. eu dou conta, faz parte. Então, assim, comecei, de alguma forma, vou fazer uma atividade física, que é algo que eu sempre prezei, então vou voltar a fazer. Vou voltar a buscar os meus desenvolvimentos de ordem intelectual. Eu venho de uma família espírita e desde sempre nós frequentamos, né, uma casa específica em Caçapava. Voltei à parte da minha procura espiritual, né, de voltar para dentro de mim e buscar dentro da doutrina espírita algo que me confortava. Mas não com total integridade. Talvez ainda o lado material me desviava do caminho. Então, Você ainda estava ali para cumprir tabela, né? Falou, tem que fazer isso aqui, deixa eu fazer para ver se dá uma aliviada. Isso. Deu uma aliviada nos sintomas ou não? Melhorou, assim, quando eu comecei a tomar consciência, eu fiquei no intermitente. Então, quando eu tinha consciência, o meu corpo dizia que estava tudo bem. Quando eu desviava um pouquinho, as urticárias automaticamente elas voltavam. Então foram altos e baixos. Daí você foi empurrando com a barriga e tal, até que, quando que foi o ponto da virada? O que aconteceu que mudou essa realidade? Piorou? O que foi que aconteceu? Na verdade é uma somatória, né, de fatores que me trouxe para fazer uma mudança mais substancial. É importante falar também que eu tenho, já faz pelo menos acho que mais de 15 anos, eu descobri na psicologia um caminho para também seguir, então eu tenho um apoio psicológico, e é interessante como o mental, e a minha psicóloga dá risada hoje de mim, porque a minha primeira conversa com ela começa comigo dizendo, eu não acredito no seu trabalho. E aí, pacientemente, eu convivo com ela até hoje, né? Uhum. Então, passei a acreditar. Isso é um pedaço da variável de resolução dessa equação. Eu sempre fui de mudança, assim, apesar de ser pragmático, eu sempre gostei de estar em trabalhos que não tenham muita rotina, porque aí eu consigo aplicar a minha rotina nas soluções das questões. Então, sempre tive projetos de autofagia, né? Sempre tive projetos de desconstruir para construir de novo. Então, isso drenava muita energia, porque eu tinha que lidar com as questões emocionais das pessoas que estavam envolvidas, mas eu não tinha clareza que eu também tinha que lidar com as minhas questões emocionais por estar no processo. Então, foi outro ponto que entrou. E quando que isso ficou assim, transparente? Quando eu acabei ficando numa berlinda profissionalmente. Teve o evento fatídico de combinação do Covid, né, em 2020, e ali teve, por questões naturais do trabalho, teve um desconforto para a cadeira que eu estava sentado. As duas coisas somadas me deram uma chacoalhada do gênero de ser jogado para fora do bote, né? Então, fui para baixo do ônibus e eu não sabia o que fazer.
E apesar de já estar equipado com algumas questões, estava faltando alguma coisa, né? Estava faltando um pedaço dessa equação, um pedaço da variável para resolver essa equação. Deparei-me, então, na verdade, através da Priscila, ela me apresentou uma aula online, segunda-feira, sobre meditação com um guru chamado César de Lácio, e eu falei, tá bom, vamos lá, já estamos aqui, é online, ninguém podia sair de casa, e um tema que me agradava, mas eu não tinha constância, né? Essa questão das orações, de pensar, de concentrar, de música, então, na minha cabeça era uma forma de meditação. E eu comecei ao germinar. E eu fiz a mesma coisa aqui inconsciente, né? Acho que você nem sabe disso, acho que é a primeira vez que eu vou estar falando. Eu falei, tá bom, eu não acredito no seu trabalho, então vou te dar aí, tinha um compromisso de acontecer os encontros semanais dentro do mês, falei, vou te dar um mês. Essa foi a minha primeira mensuração ali do tema. E fiz o mês, me instigou, fiz o segundo mês, continuei instigado, os temas vinham associados com bastante filosofia, algo que me também chama bastante atenção, e comecei a ter constância, né? Dentro da prática semanal. E aí tiveram algumas questões adicionais, né? Na época, no início, a gente tinha aulas às quartas, né? Perguntas e respostas, a gente tinha yoga online, a gente tinha algumas lives, né? Então, questões assim que foram bacanas pela escassez num primeiro momento, uma escassez de atividades que existia à época. O trabalho estava em baixa escala no meu caso, isso aí era maio, junho, julho de 20, então assim, tinha bastante oportunidade de autodesenvolvimento, e ali culminou com juntar tudo, né? A parte intelectual, a parte espiritual, a parte emocional, dava para fazer atividade física de certa forma, apesar da restrição que existia. Foi aí que tudo somou-se, né? Foi aí que eu tive a oportunidade de olhar, fazer o famoso voo de helicóptero, né? Até então eu estava meio que dentro da mata, sem conseguir enxergar muito os detalhes das coisas, que caminho que eu poderia seguir, quais eram as alternativas, o que eu podia divergir, o que eu podia concordar, aonde eu poderia buscar. Foi E aí nessa momento. prática você sentiu um alívio do seu sintoma das urticárias? É bem interessante a pergunta, porque quando eu estou equilibrado, os urticárias não passam nem perto de mim. E hoje em dia, ainda, quando eu me desequilibro em algum desses pontos, né, algumas questões do dia a dia, a minha primeira reação é a urticária. É como se fosse um alarme de incêndio, né? Fala, tem alguma coisa, olha aí, vamos apagar o incêndio. Direto, assim, é do nada. E assim, é algo que quando surge, né? Qual que é a diferença hoje? Quando surge eu falo, epa, alguma coisa está desarranjada. O que é? O que aconteceu? O que está me levando aqui? Mas de lá, desde de 20 pelo menos ainda, surgia, mas era, sei lá, comia algo diferente, bebi mais do que deveria, a roupa que eu vesti não era comum que eu uso. Então, assim, era sempre um fator externo que me dava o gatilho da urticária. Então, hoje já consigo entender que está aqui dentro, né? Então, e aí começa a reação diferente. Que legal. E aí você passou por esse período, aulas online e tudo mais, começou a gostar, de certa forma, e veio aí a oportunidade de você dar um passo além, né? De você ir para eventos presenciais. Como que foi isso? Foi muito fácil, muito simples? Teve alguma resistência? O que aconteceu? Bom, eu acho que num primeiro momento, teve pouco interesse da minha parte, assim, para as questões presenciais. O que me chamou a atenção foi que, assim, a Priscila,
ela deu o primeiro passo, né? Em todas as questões. E o que me ficou interessante observar foi que falei, caraca, ela tem coisas aí que ela tem trazido que não é comum do dia a dia e invariavelmente acontecem pós-eventos presenciais do Germinar, né? Pós-retiros, pós-encontros aqui em São José. E aquilo me chamou a atenção realmente. Mas eu não fiz nenhum movimento para mergulhar de cabeça nisso. Aí, felizmente, também, em função da pandemia, a gente estava numa dessas volta, não volta, abre, não vai, né? Vocês, né, você e a Cris propiciaram um encontro da meditação do vinho online. Não sei se você se recorda disso. Lembro. E foi muito interessante, porque alguns casais distribuídos em cidades diferentes, reunidos via Zoom, com a sua taça de vinho, com o seu chocolate, com um pedaço de pão, a água, né? E a gente fez essa meditação assim, fizemos a prática com o intuito, né, de entendermos ali, né, os sentidos, sabores, o cheiro, né, a própria temperatura que estava agradável no dia, estava um dia mais fresquinho assim, era saindo do inverno, se eu não estiver errado. E aí acabou a meditação, acabou que as pessoas teve uma ligação, né, deu liga, ficamos lá batendo papo, né, ficamos trocando talvez aí coisas do dia a dia, fazendo isso aqui, fazendo uma parte da amenidade. E aí o vinho me ajudou, né? Porque aí o vinho deixou a Cris um pouco mais alterada e ela me gratificou com uma vivência presencial. Na ocasião, essa vivência, ela ficava no sábado, né? Uhum. Ainda tínhamos restrição da Covid. E passaram-se 2 ou 3 meses, eu fui conhecer o espaço de vocês em São Luís. Tivemos um dia inteiro, né, de prática, e para mim foi tudo muito novo, né? Das músicas, dos mantras, das características das vivências, do jeito que o salão é disposto, todo mundo no chão, super à vontade, super sentindo-se em casa. E para mim aquilo foi um monte de gente nova, falando um monte de coisa que eu falei, caramba, como é que esse povo fala um negócio desse, assim, sobre si, né, num ambiente assim. E para mim, muitos eram ali a primeira vez, aí fui aprendendo que tinha uma galera que tinha uma frequência regular, né. E eu com a Pri, ela com receio danado, né, do que eu estava pensando, do que estava avaliando. E para mim foi assim que eu comecei. Aí a partir dali falei, caramba, cara, que coisa interessante, que ambiente. A minha primeira sensação e que me trouxe, né, e que me traz até hoje lá é assim, uma aura que eu não consigo descrever. Eu acho que para quem quer experimentar tem que ir e ver, porque pode até ser que seja uma aura mais ou menos, né, mas eu acredito que vai encarar um negócio diferente. Um ambiente assim, muito aprazível, uma conexão muito linda, né, das pessoas que lá estão. Acaba que o ambiente naturalmente fica seguro. Então a gente expõe questões hoje, me sinto absolutamente em paz em ser vulnerável, algo que para mim foi uma característica extremamente difícil de me fazer vulnerável, quer dizer, era difícil, né? Eu me sentia com dificuldade. Hoje, lá me sinto super em paz, né? Nos temas que a gente mergulha. E ali me deu um gostinho de quero mais. Falei, olha, tem algo aqui que vai me trazer para mais dentro do que é isso que eu acredito, de viver melhor, viver em sociedade, poder dar minha contribuição para quem está ao meu redor, de ser um pouquinho melhor como homem, como marido, como pai, como irmão, como filho, como profissional.
e aí, de certa forma, poder alastrar isso nos ambientes que hoje eu habito. Muito bom. E você foi chegando, então, devagarzinho, né? Pelas beiradas, sempre com esse pezinho atrás. Ah, eu não acredito, mas deixa eu ir lá ver o que que é. E se sentia bem. E hoje você está completamente imerso. Canta mantra, toca tambor, cuida do fogo, ajuda nos processos e tudo mais. Então, entre você colocar o pezinho e agora que está mergulhado de cabeça, aconteceram várias viradas de chave, várias coisas. Mas, tendo essa sua visão bem focada, pragmática, desconfiada, porque a desconfiança é uma coisa que sempre te permeou, qual foi uma experiência espiritual ou mística profunda que você teve, que é algo inequívoco que você fala, meu, isso aqui não tem como, isso aqui é algo maior acontecendo, que você sente que contribuiu para você estar no lugar que você está hoje? Você consegue lembrar de alguma coisa? Olha, de ordem prática eu tenho assim, acho que tem algumas que são não tão mensuráveis porque são a cada encontro. Eu acho que a experiência com a fogueira para mim é algo que eu desconhecia o que pode ser aquilo. Então essa questão da introspecção, e aí a gente pode entrar no campo da religião, mas a introspecção da oração, que cada um tem o seu jeito, ela é um jeito de você se conectar, né? Mas eu, num primeiro instante, quando comecei a frequentar e tinha a fogueira em regime os sábados, né, à noite, aquilo para mim era um negócio estranho, era um negócio, uau, que coisa mais esquisita isso aí, cara. Um bando de gente ao redor da fogueira, após uma imersão linda, gigante, às vezes conflituosa, né, de temas. E ali era realmente uma transformação, uma transmutação de pensamentos. Então, para mim, assim, primeiro, toda fogueira me traz um clique de algo diferente que pode acontecer. E diferente, leia-se, o que para mim é muito difícil e que eu treino e eu tento treinar muitas das vezes eu tenho que voltar em posições das quais eu sempre fui convicto. Isso para mim é um negócio que por dentro é uma luta. E começou a ceder, a luta começou a pacificar quando eu comecei a realmente entender o benefício da fogueira. O momento de ali estar presente, o momento da energia que fica ao redor, né? das reverberações das pessoas, da torcida, inclusive, das pessoas uns para com os outros. Então, para mim, isso foi o primeiro momento. Agora, de ordem prática, assim, o que me jogou para dentro de vez, que eu falei, cara, não tem jeito, agora eu vou ter que entender melhor, né? Na minha cabeça é entender melhor ainda, quando estou passando a sentir mais. Foi quando nós fizemos um movimento sistêmico aqui em São José, e foi uma constelação de um tema específico meu, da minha relação familiar, né? Específico com a minha filha, com as minhas relações. E, de repente, do nada, após esse movimento, as relações mais difíceis foram ficando amenas, as interações mais profundas, a minha paz interior foi se assentando e as coisas aconteceram de ordem prática. Ninguém, não tem, né, não caiu um balão do céu. A nuvem não se formou do nada. Não houve um estalar de dedos que fez tudo mudar. Mas as coisas aconteceram.
E isso aconteceram nessa jornada, nessa vida, tocando, carne, abraço, contato, conversa, chega de brigas, chega de confusão, harmonia, mesmo que com pensamentos diferentes, uma certa oportunidade de se colocar de um jeito educado, conversas minimamente civilizadas. Então, e eu pude observar que, falei, como é que tudo isso aconteceu? Parece que é mágica, né? A minha ainda tem horas que eu falo que isso é mágica. Então, assim, isso foi para mim isso foi final de 22. Assim, começo de 22, final de 21, assim, foi o clique. E o interessante que para mim veio foi que tá bom, tratei um pedaço de um tema, mas reverberou em todos. Então, assim, tudo ficou mais... Não que não tenha os desafios, porque temos que ter os desafios, eu entendo isso, e tá muito legal, adoro confusão, adoro participar de soluções. Mas foi muito interessante, porque as questões de ordem física foram equacionadas. Eu tinha uma meta de fazer uma maratona até completar 50 anos. Não tinha constância para treinar, sempre gostei de correr e tal. 2022 era o ano que eu iria fazer 50 anos, foi quando eu fiz 50 anos. E foi quando eu treinei efetivamente, foi quando? Após esse movimento. Então, 6 meses assim de uma constância linda, equacionando as questões de ordem de casa, financeira, tudo ficou melhor equacionado, mais conhecimento sobre temas de investimento, coisas que eu gostava, mas ficava bem aquém do que eu poderia fazer. Temas de ordem intelectual que podem me ajudar no trabalho, livros, leituras, podcasts, e tudo isso a partir do momento em que nós olhamos para dentro de casa, né? E eu olhei para dentro de mim. Incrível. Ô Ivan, e o que hoje, com a consciência que você tem, porque pelo que você me diz, parece que você expandiu a sua cabeça para a percepção de novas variáveis que afetam diretamente todas as questões práticas e que você antes não via. Então hoje você tem um espectro mais amplo. Que estar em volta de uma fogueira pode ser algo curador, profundo, num nível que a gente não consegue racionalmente entender. Que fazer um movimento sistêmico pode desatar nós que estavam atados há muito tempo, mesmo que você não saiba exatamente como está acontecendo. Então, como você bem disse, parece até que é mágica, a coisa acontece. E hoje você tem essa visão, hoje você tem essa percepção de que existe a possibilidade desse nível de transformação. O que você, Ivan, hoje, com toda essa consciência, diria para o Ivan de 10 anos atrás, que estava lá com urticária, sobrepeso, ralando, apertado dentro do próprio corpo? Se você pudesse, né, fazer o encontro dessas duas pessoas, o que você de hoje diria para você de 10 anos atrás? Então, essa pergunta e comentário é bem mágico, né? Porque assim, o que acaba vindo aqui no meu coração agora? Antes de entrar nessa realidade, nessa volúpia de querer fazer, de querer conquistar, de querer ser alguém, né? Porque a gente vai atrás dos rótulos, né? Ser um bom profissional, tal, ser uma boa pessoa. Me vem aqui assim, né? Antes desse período, eu sempre estive conectado com a natureza. Os meus passeios com os amigos, alguns sozinhos e alguns com a família, me levavam para cachoeiras, me levavam para caminhadas, me levavam para ter esse contato com a natureza. E eram questões assim longas e que hoje, olhando em perspectiva agora, inclusive,
eu acho que eram movimentos meditativos que me eram proporcionados. Então hoje eu voltaria a falar comigo lá atrás que assim os desvios que aparecem no nosso caminho são extremamente sedutores. Sedutores para conquistar no curto prazo. Mas esses mesmos caminhos, eles não... Você só descobre a conta, né? Talvez até alguns prejuízos, depois que você, de certa forma, conquista essas questões de curto prazo. Então, o meu recado para mim é no sentido de olhe para o todo pensando na jornada como completude das coisas. Não vai querer resolver as questões para daqui a pouco. Isso me vem hoje, inclusive, né? Essa semana eu fiz 53 anos. E uma das minhas reflexões passa, porque automaticamente a gente já faz lá o gráfico de agora eu estou na descida. Mas aí me veio que, pô, se eu estou na descida, eu vou acelerar. Mas não para chegar em 54, para chegar em 55. Para que eu possa efetivamente dar uma continuidade nessa jornada, para que o verdadeiro legado fique para mim, né, em primeira instância, e para aqueles que estão ao meu redor, para que eu possa efetivamente fazer parte de um mundo mais humano, mais verdadeiro. É isso. E dentro dessa sua cabeça de engenheiro ainda, né, pragmática, cheia de contas, todos nós sabemos que a vida é um jogo de números, né? É o que você dá versus o que você recebe, e a gente está tentando sempre equalizar da melhor forma. Tendo em vista que esse caminho da busca da espiritualidade, do autoconhecimento, é algo subjetivo, e até em grande forma intangível, como que você vê a necessidade de investimento que você tem? Porque hoje você investe muito dinheiro para participar de retiros, formações e tal. Você investe muito tempo, que é uma coisa muito escassa. Você investe muito bem-estar, porque você passa por situações extremamente desconfortáveis, né? Mas como você continua investindo, eu imagino que o saldo esteja sendo positivo, que você não é o apaixonado, o que faz porque oba-oba, por festa. Você está sempre ali centrado, olhando, né? Então, como é que você calcula esse ROI, né? Como que você está sentindo que está retornando para você, se é uma coisa meio subjetiva? Qual que é o processo de você fazer essa conta dentro de você para continuar investindo, continuar caminhando nessa direção? Para mim está bem focado na qualidade do tempo. É assim, como um bom engenheiro, gosto de indicadores, né? O meu sono hoje é maravilhoso. Mesmo com cheio de distrações que a gente tem, eu consigo abstrair-me delas, né? Longe de telas, e o meu sono é muito bom. As minhas relações são muito boas. A minha satisfação com o meu trabalho é super boa. Fiz 25 anos de Embraer, dos quais talvez não, 23 em teoria eu faço a mesma coisa, que é entregar avião. Essa é talvez a descrição mais simples do meu trabalho. Mas o meu entregar avião é um pedacinho pequenino das minhas relações dentro do trabalho. Então eu sinto-me muito motivado. Muitas negociações, muitas imponderações, muita confusão, muita interação humana que geram soluções. Então é um outro indicador. O meu bem-estar dentro de casa. O meu bem-estar
em hoje poder olhar e entender a dinâmica das minhas filhas. De entender, às vezes, quando eu estou presente efetivamente, quando eu estou só de corpo, né? A alma está em outro lugar. Na minha vida, com a minha parceira, que é a Priscila. Isso envolve as nossas relações do dia a dia, o nosso relacionamento de marido e mulher, dos nossos namoros, das nossas relações sexuais, seja qual for. Hoje a gente tem uma reciprocidade bacana, até nas brigas, né? Até na hora dos desarranjos, você olha, pesei na mão, errei, vou ter que voltar para dentro e vou ter que fazer isso. Mas como é que eu vou fazer isso se eu sou orgulhoso e não vou dar o braço a torcer? Então, ajuda a fazer essa reflexão. Realmente, esses indicadores, alguns deles não são matemáticos, mas alguns até são. A gente pode, felizmente, sair para ter um bom jantar, fazer um bom passeio, curtir umas boas férias. Então, isso é bem mais simples de enxergar, porque ele é do ponto de vista monetário. Mas possibilita-me, às vezes, ajudar alguém que está precisando. Que no fundo, quando eu estou ajudando ela, estou eu me ajudando, né? Se a pessoa está batendo na minha porta, alguma coisa foi ali vista também. E uma coisa que mais me tem trazido atualmente, né, motivação, César, é assim, eu sempre me considerei como um bom escutador. E eu realmente gosto. Sempre gostei de ficar muito comigo, então sempre gostei de estudar, sempre gostei de... não sou uma mente brilhante, eu sempre tive que investir bastante tempo estudando, né? Gosto de ler bastante. E um dos meus sonhos é poder ajudar as pessoas que vão trilhar, né, para esse caminho profissional de mundo corporativo, ou até mesmo de empreender eventualmente. Como é que eu posso partilhar a minha experiência com elas e talvez trazer uma visão diferente? Não quer dizer que eu estou certo, mas pelo menos vai fazer uma provocação para com essas pessoas. E tenho tido muitas consultas. Então, assim, nessa linha do Mastermind Talk, eu sempre procurei conversar com pessoas que eu admiro e que eu vejo o valor de tempos em tempos conversar com elas. Faço isso até hoje. E sempre acabo adicionando um ou outro no meu portfólio aí de pessoas com as quais eu converso. E agora o que está sendo legal é que as pessoas têm vindo até mim. Então eu tenho tido oportunidades de compartilhar alguma coisa da minha biografia dentro desses aspectos que eu estou vivendo, né? E tenho podido ter essas conversas. Então, para mim, esse acho que é o mais recente indicador de satisfação. Inclusive, hein? Que é isso, é intangível, mas é metrificável, né? Não tem como não levar isso em consideração. Ô Ivan, o que você diria para pessoas que hoje estão na situação atual que você está, talvez no mundo corporativo, trabalhando, ganhando dinheiro, satisfeitos, tal, mas que ainda estão incomodados, que sentem que falta algo, mas que não se veem fazendo essa transição, porque você levou 5 anos para fazer todo esse caminho, né? E dar o primeiro passo foi bem desafiador para você, e eu arrisco dizer que se não fosse pela sua dermatite, pela pandemia e pela Priscila, talvez você não tivesse feito, você ia estar aguentando até hoje, como é a história da maioria das pessoas. Então, tendo você rompido essa barreira, o que você diria para pessoas que estão nessa situação, mas que não se vê, falar, eu meditando, não dá, eu não retiro, até parece, tal, né? Que palavras você poderia usar aí para, sei lá, talvez lubrificar esse passo, essa transição? No mundo corporativo eu vejo assim, para os colegas, né? A gente fica muito mais eficiente do que a gente imagina que é.
E é uma coisa impressionante. A capacidade de... E não quer dizer que eu sou um fora de série, porque eu não sou. Porque eu sou um cara esforçado, que gosta do que faz e que vai atrás para resolver. Mas as questões práticas e as questões de olhar o todo, esse famoso voo de helicóptero e conseguir concatenar as entradas e saídas, não quer dizer que você vai acertar 100%, mas a questão da eficiência, ela melhora muito. Qualifica demais o minuto da gente. Dá uma sobriedade, dá uma clareza. E é assim, para quem não acredita em nada disso, só o fato de você inspirar e expirar já te dá uma... Às vezes você está numa reunião quentíssima e você vai colar o relé, porque já puxaram a sua língua ali de um determinado tema que você não concorda, e o seu olho vai transformar, a sua voz vai tremer, só o respirar já vai te apaziguar. E aí a analogia, quando a gente faz isso por um período curto de tempo, né? No começo realmente não dá. Para quem está eletrificado, vai precisar fazer gradativo, mas é 5, depois 10 minutos, depois 15, daqui a pouco é meia hora, daqui a pouco é no meio do dia, sem ninguém perceber que você está fazendo, inclusive. Está diretamente associado à capacidade de entregar. Então, a conexão que eu vejo direta para essas questões práticas está na eficiência. E aí, qual que é a consequência disso? Você vai treinar, você vai ver que dá resultado, vai fazer que nem eu, cético pra caramba, fala, isso aí não funciona, isso aí é balela, aí começa a dar resultado, aí você fala assim, pô, mas está dando resultado pro trabalho? Será que não vai dar resultado para dentro de casa? Será que não vai dar resultado para eu me exercitar? Será que não vai dar resultado para eu ler? Será que não vai dar... Então, assim, tudo amplifica. Então, assim, eu vejo que é o ganho exponencial que a meditação traz. É isso. É isso. Muito bom, muito bom. Para a gente ir caminhando para o encerramento, Ivan, você que é uma pessoa também criteriosa, estudiosa, não é um entusiasta apaixonado, quais foram ou quais são indicadores, parâmetros que você usa para escolher o Germinar, para escolher estar com a gente? Porque tem demanda a roda aí, né? E tem oferta maior ainda. Então, assim, com toda essa oferta, por que o Germinar? Bom, acho que eu acho que tem uma questão de encontro para mim conta muito essa questão de encontro de almas, sabe, de afinidades. E, por exemplo, uma coisa que me estimula a estar presente é que eu continuo podendo ser quem eu sou, mesmo que, por vezes, eu não pactue das questões intelectuais, filosóficas que são trazidas. Ao mesmo tempo que é óbvio que eu, como sou aluno, eu tenho como valor, né, essa questão de manter essa divergência para mim, né, para eu debater com os professores, né, no caso você e a Cris, nos momentos adequados em que eu não esteja fazendo nenhuma exposição do tema que possa vir a contrariar, né, que é um valor muito grande para mim. Então, essa conexão, ela me mantém aqui. Eu cheiro outras coisas, tem questões que me fazem sentido e vou e busco. Eu tenho uma construção religiosa muito forte e que me faz também ser quem eu sou, que está dentro do espiritismo, que não conflita. Então, para mim, são extremamente complementares. Esse é um outro parâmetro, né? Não tem expurgar um para, em detrimento de um, vou ficar com o outro. Não existe isso. E assim, muito simples, acessibilidade, a
questão do ambiente seguro, estar vulnerável num ambiente que é permitido estar, ser quem você realmente é. E aí, de repente, também tem um encontro de outras vidas, né? De outras almas. Assim, aí, as construções de amizade que vieram com o Germinar também não foram por acaso, né? Não pode ter sido por acaso. Eu não acredito nisso. O grupo tem muito disso, né? O grupo que se forma ali, ele também, eu diria que ele é tão importante quanto a liderança, né? Porque Sim. são duas coisas muito fundamentais. Concordo. Essa partilha, né? De escuta, de poder falar, de se recolher quando tem que se recolher, de dar risada, de chorar junto, de descobrir coisas que você não imaginava. Para mim é muito interessante, porque o nosso grupo, acho que a maioria esmagadora são empreendedores, né? E eu sou um cara CLT puro. Eu admiro, assim, eu fico encantado, eu fico super motivado em ver as conquistas, né, que cada um individualmente tem e traz. Isso, para mim, é um combustível para o meu dia a dia. Porque, assim, apesar de ser CLT, eu me considero um empreendedor na vida. Sim. Então, é isso que me... Também, né? Mais um pedacinho do porquê do Germinar. Muito bom. Ivan, eu agradeço muito a sua presença. Foi um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que a sua fala alimenta e inspira muitas pessoas. Eu sou verdadeiramente grato pela sua confiança, por caminhar ao seu lado, por testemunhar tantas mudanças e transformações. Saiba que isso é muito inspirador para mim, para Cris. Além disso, toda a construção social que se faz, as nossas parcerias, tudo isso faz parte, são efeitos colaterais muito positivos dessa busca toda. Gratidão pela sua presença e até breve. Até breve, eu fico lisonjeado pelo convite de poder estar aqui. Agradeço muito. Um abração, um beijo para você e para a Cris. E eu vou deixar na descrição aqui o Instagram do Ivan. Se alguém ficou curioso de conversar com ele, clica aqui embaixo e vai lá conversar com ele. Gratidão.